Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui e devido às coisas tão importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia. E aí, Paulo, tudo bem com você hoje? Joia. Mais um programa, Bia? Sim, Paulo, vamos lá então? Vamos lá. Rapidinho? Rapidinho, que legal, né? O assunto de hoje é bacana. Eu queria que você só desse uma introdução, Bia. Sobre quem que a gente vai abordar os assuntos que ele ensinou aqui hoje? Então, hoje a gente vai abordar alguns assuntos que eu acho que é útil as pessoas saberem usar, como usar, quando usar e com quem usar. Né? Que a gente vai falar sobre alguns ensinamentos de Maquiavel. Eu confesso que eu não concordo com tudo que Maquiavel fala. Né? O nome dele, né, tem aquela expressão, aquela pessoa é muito maquiavélica, né? Então veio da origem de Maquiavel. Mas assim, Maquiavel também ele era um homem sábio, ele era um estrategista de guerra. Então a gente vai falar alguns, vamos dizer assim, alguns conselhos, né? Quando você for estender a mão para alguém, ajudar alguma pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas... Bom, a gente vai transcorrer aqui, né? Durante o assunto aqui. vai ser legal. Mas é bem legal você ter lembrado dessa expressão, viu? Essa pessoa é muito maquiavélica, tem a ver com esse Maquiavel. Sim. Né? Eu vou falar aqui, Bia, se você me permite, um pouquinho, só para a gente entender quem foi o tal do Maquiavel, que vem dessa expressão. A pessoa é muito maquiavélica. Opa, vem de Maquiavel, tá? Ele foi um filósofo, historiador e político italiano do Renascimento, né? Nascido em 1469, né? Em Florença. É mais conhecido por sua obra O Príncipe, onde lá se discute a política e o poder, defendendo que os governantes devem ser pragmáticos e, às vezes, imorais para manter o controle. É o que ele ensinava, né? Ele era um estrategista de conseguir o poder e guerra também, né? A gente sabe que entre a força e o poder, a gente sabe que não tem nenhum bonzinho lá, né? Então, e muitas vezes você precisa manter a sua força ali. Então, não dá para ser um gentleman. E em alguns momentos, quando ele fala, né, nos ensinamentos dele, né, que às vezes tem que utilizar algumas coisas ali que não são muito justas, mas para lá no final ser uma coisa que vai ter o efeito. É isso que ele ensinava. Por isso que fica, esse plano é meio maquiavélico que você está criando. É coisas que Maquiavel disse lá atrás. E ainda sobre ele, Maquiavel era frequentemente associado à ideia de que os fins justificam os meios. Então não importa como que eu vou conseguir. Essa frase é famosa, né? Lógico. O fim justifica os meios. Sabe por quê? Quando as pessoas dizem, os fins justificam os meios, como Maquiavel quis dizer, na verdade é mais ou menos assim. Eu não sei como que eu vou chegar lá no final. Se for meio justo ou não, as regras que eu vou utilizar, mas o que importa é lá no final atingir o objetivo. E esse é o que Maquiavel quis dizer. Então ele era associado realmente a isso, Bia, dizendo que os fins justificam os meios, enfatizando a importância da eficácia política sobre a moralidade. E sua abordagem realista e crítica ao governo influenciou muito o pensamento político moderno, né? Porque a gente vê muitas coisas acontecendo que a gente poderia falar, isso é meio maquiavélico, veio dessas ideias, né? Tá indo ali por caminhos tortos para atingir o objetivo no final. Né? Mas é legal, Bia. O que você acha de Maquiavel aí? O que a gente pode discorrer? Ele é interessante, ele tem muita coisa que é importante, sim. Eu acho que todo mundo tem que conhecer a obra de Maquiavel, mas, assim, óbvio, né, que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente não pode levar tudo, ser um fanático em tudo. Eu acho que tudo você precisa ver os dois lados da moeda para cada situação, para cada jogo, para cada pessoa, né? A gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Tudo que Maquiavel fala, eu vou fazer tudo igualzinho ao pé da letra. Não é isso. Mas é importante, sim, é interessante você ler as ideias dele. Ele era muito pé no chão, né? Sim. Mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Sim. É legal dar um exemplo como que você está falando, Bia, porque, por exemplo, uma vez, sei lá, quando eu era rapaz, tinha um pessoal jogando, não sei se era cartas, algum tipo de jogos, e dava para perceber que alguém estava burlando as regras do jogo de cartas, né?
Mas a pessoa ganhou. E eu lembro que alguém fez um comentário assim, você ganhou, mas foi jogo sujo. É. Ele atingiu o objetivo final que era ganhar, mas é aquele negócio, né? Os Não importa fins os meios. justificam os meios, É, de acordo o com Maquiavel. importante é que eu consegui o meu objetivo. É isso que Maquiavel queria, ele pregava, né? Não é. Aí por isso que você tem que Mas se filtrar hoje muito. o que a gente vai falar é a respeito de uma filosofia de vida que eu acho que daí se encaixa, principalmente para aquela pessoa que está sendo prejudicada porque ela é boazinha demais. Sabe aquela pessoa boazinha demais, que é prestativa demais, que ajuda demais, que acha que tem que ajudar todo mundo, que pede ajuda para ela, entendeu? Que ela se sente na obrigação, que ela se sente culpada se ela não pode ajudar, que muitas vezes ela ajuda se prejudicando ela mesma. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, o que Maquiavel ensina, ele dá um contraponto ali, ele dá um equilíbrio para a pessoa. Você tá entendendo? Se a pessoa já é muito egoísta e é aquela que os fins justificam os meios, daí eu acredito que é melhor ela ler mais outras filosofias, né? De outros filósofos, né? Vai ler os mandamentos, né? De Jesus Cristo, né? Vai ler a Bíblia. Tem outros filósofos também importantes também que vai contribuir para você ser uma pessoa mais benevolente. Agora, se você está sendo benevolente em excesso, que os outros estão passando por cima de você, daí eu acho que também está na hora de você começar a ler outras coisas também, para você ter um contraponto ali, né? Uma medida, entendeu? Pois é. Ô, Bia, isso aí que você falou, que a gente vai comentar hoje, né? Que às vezes as pessoas... Tem a ver alguma coisa como viver com pessoas infelizes? Sim, pessoas infelizes, pessoas que têm muito problema, pessoa que é muito triste, pessoa que é muito depressiva, pessoa que se reclama de tudo, pessoa que está confusa demais, que tem muito problema, que ela é o problema, na verdade, né? E quando você se aproxima dessas pessoas, elas estão numa vibração tão baixa, mas tão baixa, que você acaba, sem querer, entrando no na mesma vibração delas. E ela te puxa para o buraco. E isso é importante a gente falar. Então, você tem que ter uma forma de saber falar não para essas pessoas. Porque elas vão te puxar para a escuridão, para o pantanal delas. Para o pântano. Então, você vai precisar saber como lidar com isso, né? Evite pessoas azaradas, evite pessoas que tudo é problema, que só reclama, né? Pessoas confusas demais, elas confundem a nossa vida, né? Gente problemática atrai mais problema. E há uma diferença muito clara, Paulo, entre ajudar alguém que está passando por problemas e se deixar arrastar por quem é o próprio problema. Olha que importante você falou. É bem diferente. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui, né? Ajudar uma pessoa com problemas é uma coisa. Agora, ajudar uma pessoa que ela é o problema é outra. Você ser arrastada por ela é outra. E muitas vezes as pessoas confundem bondade em se deixar se arrastar por uma pessoa que vai te dar só problema, dor de cabeça e confusão, que vai tirar a sua serenidade, que vai tirar a sua paz. Então, primeiramente, você precisa cuidar de si. Não dá para você estender a mão para uma pessoa que ela vai arrancar teu braço. Entendeu? É isso que a gente está falando aqui, né? Algumas pessoas carregam em si uma tempestade permanente, né? E se você permanece perto dessa pessoa que a vida dela é uma tempestade, vai acabar naufragando. O que vai acontecer? Você vai naufragar junto com ela, né? E a compaixão, Paulo, pelas pessoas, ela é nobre, tá? Eu não sou dessas pessoas que falam assim, que coloca não dê esmolas, não ajude, não sei o quê. Não, eu acho que se você está no desejo de ajudar, você quer ajudar, você vê que a pessoa está precisando, eu acho que não tem problema nenhum, acho que você tem que ajudar sim, né? Senão vira uma selva de pedra do jeito que já está, né? Já está demais, né? Mas o sacrifício por quem se alimenta do caos é pura ingenuidade. Eu vou repetir de novo, o sacrifício para quem se alimenta
do caos é pura ingenuidade. A vida já cobra o suficiente para gente. A vida já é difícil, a gente já tem nossos problemas, a gente já tem as nossas mazelas para carregar. Não tá fácil para ninguém. Por isso, a gente tem que proteger a nossa paz como um bem mais precioso que você tem. Nenhum prazer momentâneo, nenhuma promessa de recompensa vale o preço da sua serenidade, da sua paz. E apoiar a virtude é nobre, mas permanecer preso ao peso dos outros é abrir mão de si mesmo. Então você, sim, né? A virtude é nobre, sim, você tem que ajudar. Mas só que a partir do momento que você começa a carregar a pedra dos outros, você começa a carregar o que não é teu, você está se prejudicando. Você não está fazendo bem. O próximo Jesus Cristo falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, então você tem que amar primeiro você. Você tem que estar em primeiro lugar para você ter capacidade de ajudar o outro. E é importante também você ter sabedoria para quem você vai ajudar, né? Porque senão a pessoa, como eu falei, ela vai arrancar teu braço. Isso. Ela vai te puxar para o fundo do poço. Você falou uma palavra que eu achei bem legal. A pessoa, a problemática que você está se aproximando, ela vai minar sua energia. Ela vai fazer com que você fique cada vez mais fraca internamente, porque ela está sugando tudo que você tem de energia ali para que você possa manter seu emocional, e por isso você vai acabando ficando abalado. E não só energia, né, Nem Paulo? só Às energia. vezes a pessoa, por exemplo, ela pede dinheiro demais para você, né? Você já ajudou. Vários aspectos. Entendeu? Várias coisas. Às vezes ela tá envolvida com gente barra pesada, ela tá envolvida com coisa ilícita. E daí você vai ajudar uma pessoa dessa, você pode virar réu. Você está entendendo? Sim. Tem várias situações que podem ser abordadas aqui, né? Mas assim, o que a gente quer focar aqui muitas pessoas, elas pedem ajuda. Eu não estou falando só de criminoso aqui, como eu falei aqui. Mas muitas pessoas, elas pedem ajuda, mas elas não querem serem tiradas do fundo do poço. Elas querem ter uma companhia no fundo do poço junto com elas. Você está entendendo? É isso. Não me tira da luz, vem para a escuridão comigo. Sim, elas estão já viciadas no caos. Sabe? Aquela pessoa só problema, só briga. Parece que a vida da pessoa é um entorno de bilis e problemas. E se você não sair perto dessa pessoa, se você começar a se envolver demais com o seu tempo com essa pessoa, a ruína dela vai se tornar a sua também. Então, toma muito cuidado com isso. Paulo, deixa eu contar um caso, eu não quero expor a pessoa, mas assim, é um caso de mais de 20 anos atrás, que é de uma senhora, né? E ela tinha vários problemas de saúde, né? Ela era casada e o marido dela levou ela para um dos melhores médicos em São Paulo, endocrinologista particular, muito famoso, entendeu? E ela fazia tratamento lá, periodicamente ela ia fazer acompanhamento com esse médico, com esse doutor. E esse doutor, ele receitou muitos remédios para ela. Ela tinha vários problemas endócrinos e tudo mais. E eram remédios caros, muitos eram comprados em farmácia e muitos eram manipulados, né? E eram remédios muito caros, né? E essa senhora, ela se reclamava muito, que ela sentia isso, que ela sentia aquilo, que ela tinha vários sintomas. E ela tinha realmente, ela tinha vários sintomas, né? Que prejudicava a qualidade de vida dela. Só que quando ela levava ela, né, para esse médico, né, depois que comprava todos os medicamentos, né, a orientação que o médico passava, tudo certinho, essa senhora, ela não fazia nada, absolutamente nada que o médico pedia para ela fazer. E ela, antes de ir no médico, ela vivia reclamando que ela não estava bem, que ela estava com dor, que ela sentia isso, que ela sentia aquilo, que ela precisava de ajuda, que ela precisava do médico, que ela precisava não sei o quê. E o marido dela levou ela, pagou uma fortuna, médicos, consulta e tudo mais. E daí, tinha uma filhinha, essa menina, né? Essa senhora, uma filhinha. E uma vez o marido foi lá, a filhinha estava lá brincando, e daí todos os medicamentos estavam tudo em cima da geladeira. E ele perguntou para a filha dele, né? Mas a sua mãe está tomando os medicamentos?
Daí eu peguei, assim, a pessoa pensou, né? Ela falou assim, acho que sim, né? Não sei, né? A filhinha Daí, disse. sim, a filhinha, era bem pequenininha, né? Mas ela foi assim, meio assim, falando que provavelmente não, né? Daí ele pegou, ele olhou os frascos, todos eles estavam cheios. E muitos deles, principalmente dos manipulados, já estavam com a data já vencida, porque medicamento de manipulação vence rápido, né? Não é muito, É. não demora muito. Alguns, principalmente alguns medicamentos, você tem que usar logo, né? Porque tem que refazer tudo, né? Dura um mês só, né? Então, daí você percebeu, mas ele foi perguntar, você não está tomando os medicamentos, né, que eu paguei e tudo. Ele falou assim, mas esses medicamentos me dão um monte de efeito colateral, eu não consigo tomar, e deu aquela discussão danada, né? Então, moral da história, até hoje essa pessoa, ela reclama que ela é doente, ela reclama que ela tem um monte de dor, que ela tem um monte de problemas de saúde, mas todas as vezes, e não foi só essa vez que eu conheço essa pessoa, não foi só essa vez, várias irmãos, filhos já levaram ela no médico, dão remédios, dão medicamentos, compram, e ela não toma. Então, mas ela gosta de falar para todo mundo que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela tem esse problema, que ela tem esse problema outro, que não sei o que ela foi andar na rua e ela perdeu a memória, não sabia mais onde estava. Mas assim, dá a impressão que quem vê as terceiras pessoas que escutam, dá a impressão que ela, nossa, ninguém quer cuidar dela, que ela é uma coitada, que os filhos não cuidam dela, que ninguém ajuda ela para comprar os medicamentos caros, mas na verdade é ela que não toma. Ela não quer tomar. Então você tem uma conclusão ali de que ela gosta de se fazer de vítima, ela gosta de se fazer de coitadinha, ela gosta de mostrar que ela é doente, porque é uma forma dela mostrar, de querer atenção, sabe assim, de conseguir a atenção das pessoas terem dó dela. Nossa, é verdade, coitada, nossa, como você sofre. Mas ela não quer resolver o problema, ela quer ficar a vida inteira amarrada na doença. E nesse trajeto já consumiu energia, valores das pessoas que falam, eu pago médico pra você, eu pago remédio, eu te As ligo. pessoas que estão de Isso. fora, que não convivem com essa pessoa, acham um absurdo, acham que ela é uma vítima. E é exatamente isso que essa pessoa quer. Mas só que quem convive com ela sabe muito bem como que é, porque já comprou, já fez tratamento, faz constantemente e joga tudo fora, os medicamentos, não toma direito, vence os medicamentos. Então, é uma pessoa que você vê na ótica da psicanálise, na ótica da psicologia, que ela gosta de. Ela se apegou na doença, ela gosta de ser doente, ela gosta de mostrar fragilidade, porque é uma forma de ela conseguir atenção. Então, é mais ou menos assim, Bia, o que você falou no começo, né? Tem pessoas que estão passando por um caos. E tem pessoas que é o próprio caos. Sim, e gosta do caos e quer ficar nele. Ela não quer problema, ela quer ter uma pessoa do lado dela ficando com dó dela e dando atenção para ela da doença dela. Ela não quer se curar e ter uma vida plena e ter uma qualidade de vida e conseguir fazer as coisas. Não, ela quer se mostrar que ela é frágil, que ela é uma coitadinha e que ela precisa de cuidado de todo mundo. Coitada. E vai minando passar a mão na as cabeça. pessoas, isso. Exatamente. E é uma forma também, às vezes, dela mostrar. Ela não precisa falar mal, mas só de ser assim, as pessoas começam a imaginar um monte de coisa. Nossa, mas como é que são os filhos dessa esposa, né, dessa senhora? Nossa, mas como eles são relapsos, nossa, como que eles são ingratos. Mas não sabe o quanto eles fizeram por ela. Mas, na verdade, não sabe o quanto que é uma briga, uma constante briga, e fica brava ainda, entendeu? Não gosta, não quer, né? Se você começa a impor para fazer o tratamento correto. Então, assim, é um caos, porque quem convive com gente assim, gente doente e que é assim, sabe o que eu estou falando. Você começa a adoecer também. Você começa a perder a sua sanidade mental, a sua saúde emocional, porque drena, porque você fica preocupada. Você quer ajudar, a pessoa não aceita ajuda, não toma medicamento. É pior que criança. E é lúcida, não é Alzheimer, não é esclerosada, não. É lúcida. É porque ela gosta de ser assim. Ela gosta de chamar atenção. Ela gosta de usar a fragilidade como uma forma de holofote, sabe assim? Sim. É interessante você falar isso, até para quem está vendo a gente aqui,
uma coisa que você falou, Bia. O que a Bia está falando é que tem pessoas, a grosso modo falando, que você ajuda e parece que não quer ser ajudada. E isso é um grande problema, porque você vai minando suas energias. Pensa você que está do outro lado da telinha. A sua saúde mental, porque você vai depositando... Vai para os ares. Você vai depositando uma ajuda, a pessoa, não quero sua ajuda, e quero e não quero. E você fala, pô, mas ela nunca faz a ajuda que eu estou oferecendo, mina a sua energia. Você fica triste porque ela não fez, começa a ficar, às vezes, até com a mesma energia. Você vê que a pessoa piora, você deu a solução, você vê que a pessoa está piorando e ela não faz nada. Então, não tem nada a ver com realmente ajuda genuína. Tem gente que está em casa, pô, preciso ajudar meu pai, preciso ajudar minha mãe, alguém que estou ajudando. Exatamente. A gente está falando daqueles que você bate, às vezes, uma vida quase querendo ajudar e a pessoa... Parece que ela não quer ajuda e é assim com todo mundo. Mas sempre tá ruim, mas eu tô te ajudando, mas não quer fazer parte da ajuda. Calma aí, sabe? Aí vai minando você. Então, por isso que... E daí que vem também outra parte importante, que eu acho que foge um pouco do que a gente está falando, mas a responsabilidade do autocuidado. Você pode ir no médico, você pode tomar remédio, você pode... Enfim, né? Mas a autorresponsabilidade de se curar vem de você. O médico vai falar tudo que você tem que fazer. O que você tem que comer, o que você tem que tomar, a atividade física, etc e tal, mas vai você fazer. O médico não vai lá bater na porta da sua casa e pegar você na mão, puxar para você fazer uma corrida. Ele não vai fazer isso. No caso, é você que vai ter que tomar atitude, tomar a decisão de mudar alguns hábitos, né? De tomar os medicamentos, né, de mudar a forma de se alimentar, você vai ter que fazer um esforço. Na verdade... Então, a responsabilidade de autocuidado, primeiramente, vem de você. Então, na verdade, Bia, não é de terceiros. O que você está falando tem tudo a ver. Porque essa pessoa que às vezes está oferecendo ajuda, faz ajuda, e a pessoa às vezes consciente não quer ser ajudada, é o próprio caos... Isso aí mostra que pô, vai te minando, vai minando sua energia, você não está cuidando de você, aí tão pouco você vai cuidar mais de alguém, então vai, um exemplo, né? Você vai abaixar sua bateria de verdade. Né? Aí vem você vai adoecer também. Vem um monte de problema emocional e físico. É legal você ter falado isso, Bia, porque tem tudo a ver, o autocuidado, né, tem muito a ver, porque uma pessoa às vezes... com um emocional bem abastecido, porque ela tem um autocuidado, quando chega numa situação assim, às vezes até consegue identificar, poxa, eu estou te ajudando tanto, conscientemente você não quer, então vou cuidar de mim, eu preciso. Né? O autocuidado também está relacionado com, por exemplo, tem problemas que é só você que vai ter que resolver mesmo. Não adianta, às vezes você coloca a culpa nos outros. Ah, porque fulano me ajudou. Ah, porque fulano tinha dinheiro, mas não quis pagar minhas contas. Ah, que não sei o quê, mas peraí, calma aí, tem coisas... Cada um carrega a sua cruz. Cristo carregou a dele. Agora você tem que carregar a sua também. Ele pagou já os pecados por toda a humanidade, mas agora você tem que fazer a sua parte. Então, assim, não adianta você culpar os outros pelos seus problemas. Você pode pedir ajuda? Pode, mas tem certas coisas que é só você que vai ter que resolver. Não é intransferível. Cada um tem a sua cruz para carregar nessa vida. No caso da história que você falou, a pessoa precisava só tomar os remédios que já foram dados, comprados e indicados. Sim, mas não tomou o remédio. Poxa, né? Sim. É isso aí. É interessante, Bia, porque a gente começou falando de Maquiavel, tem a ver com isso, né? Porque ele dá esse exemplo, né? De você, muitas vezes, não estenda a mão para quem está no fundo do poço, porque às vezes essa pessoa que está no fundo do poço, ela não quer sair, ela quer puxar você para ficar junto com ela. Então, assim, tomar cuidado, né? Ajudar é nobre, mas nós temos que também ter sabedoria de como vamos fazer isso e entender, tanto para quem quer ser ajudado quanto para quem vai ajudar, que cada um tem a sua cruz para carregar. Então, tem certas coisas que é só você mesmo que vai ter que resolver. E se você for alimentar a neurose do outro, você vai estar contribuindo com a deficiência emocional do outro. Ah, mas eu vou ajudar porque a pessoa está me pedindo, mas é sempre assim, mas eu vou continuar ajudando para não me sentir culpada. Você vai ser culpada por ela continuar sendo desse jeito. Muitas vezes, nós somos a oportunidade que Deus dá, o universo dá para aquela pessoa ter uma chance de mudar.
Não, eu não vou ajudar aquela pessoa, porque eu já ajudei, ela não aceitou, agora ela está se metendo em outra confusão, eu não vou ajudar agora, porque agora ela vai ter que aprender que é ela que vai ter que resolver os BOs dela. Você não está mais alimentando a neurose dela. Você está contribuindo para a cura dela. Agora, se você toda vez cede, você está contribuindo para ela continuar com esse hábito Ela se acomoda ruim. confortavelmente no seu Isso. inferno. Olha que Sim, interessante. Olha que ela loucura. vai continuar vivendo no inferno, no conforto infernal. E você também vai viver no momento infernal também, porque vai tirar a sua paz, vai tirar a sua serenidade, É importantíssimo. vai Bia. tirar a sua saúde. Então a gente está tentando tirar um proveito dos ensinamentos de Maquiavel. Sim. Né? Porque tem a ver. Tudo tem suas medidas, né, Paulo? Não pode levar tudo ao pé da letra. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a gente deixou bem claro aqui. Acho que ficou bem o que a gente pode extrair de Maquiavel, né? Sim. O lado bom, né? Então é isso aí. Acho que o jogo é esse, sabe? Pensa sempre em você. Desde o primeiro programa, vamos pensar. Esse que você está assistindo agora, o primeiro, lá atrás. A gente vem falando quanto que você tem que ter um autocuidado. Você fazer uma transformação interna. Você fazer de uma forma com que você se redescubra. E isso é o autoconhecimento. Isso vai te dar força para tudo isso que a gente está falando aqui. Então, cuide de você. Você vai conseguir cuidar dos outros quando for genuíno e a pessoa gostar. Você vai se manter sempre em pé, que é o que você precisa. Em pé emocionalmente e também em todos os aspectos, né, Bia? Sim. Legal. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Né? A gente já trouxemos aqui filósofos, né? Pessoas que já falaram como Maquiavel entra dentro dessa categoria de estudo da filosofia, lógico. E muitos já falaram de outros pensadores, e falar de alguém que tem um contraposto como Maquiavel é muito importante, porque saber a ponto onde eu posso ir e onde eu posso não dar tantas jogadas como ele fazia, né? Porque às vezes não é muito moral, mas saber o que ele ensinou e muitas coisas são proveitosas ali nesses momentos, eu acho que está bem a calhar, né? A gente pegou até alguns tópicos, né, Bia? O que acontece se a gente viver com pessoas que tem essa energia negativa, né? Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa aqui que a gente pode debater hoje. Tem algum primeiro tópico aí, Bia? Drenagem de energia emocional. Acho que foi falado bastante aqui, né? Falando, porque drena mesmo, né? Suga entusiasmo, a disposição, né? Deixando a pessoa exausta. E às vezes é sem ela perceber, mas ela está exausta. E a gente tem que praticar limites, como foi falado aqui. Sim. Aí tem outro tópico aqui que é Reduz o tempo de contato. Isso, né? Começa a fazer atividades prazerosas após interações intensas. Mas o melhor momento, o melhor jeito é ficar com o menos tempo possível com a pessoa, se você não puder se distanciar completamente dela. Porque às vezes você mora na própria casa. Sim, e você tem que ter todo um jogo de cintura ali, né? Aumento da ansiedade, né? A pessoa, o segundo tópico, né? A pessoa também aumenta a ansiedade. Com uma pessoa que convive assim, que gosta do caos, que gosta de se sentir vítima, que pede ajuda, mas também não quer ser ajudada, né? A ansiedade dessa pessoa que convive com esse tipo de gente dobra, triplica. E a gente sabe que a ansiedade, ela começa a gerar outros problemas de saúde. Começa a gerar problemas não só emocionais, mas depois físicos. Pois é. Aqui, ó, distorção da autoimagem. Isso acontece mesmo. Porque às vezes você tá lá tentando até manter um emocional legal e você começa a ficar próximo de pessoas. Aquela pessoa começa assim. a falar de você, criticar da sua imagem, da sua aparência, que você é começa. feia, começa a falar que o seu cabelo é estranho, que você tá gorda, que você é barriguda, que você não sei o quê. Você começa a acreditar mesmo, né? E a sua autoestima vai lá no dedão do pé. Então, você precisa sobrepujar isso, né? Afirmando o oposto do que aquela pessoa está falando de você. Né? Primeiro, não acreditar, não dar bola. E outra, não precisa escutar também o tempo todo. Por isso que a distância é muito importante. Porque se você começa todo dia a ficar convivendo com uma pessoa que só né, te desdenha, é complicado. Não tem como. Você acaba ouvindo essas vozes dentro da sua mente. Isso dói para a pessoa. Às vezes que você está longe, aquelas vozes estão ali falando. Você é isso, você é aquilo. Autoestima, deixa eu falar uma coisinha pessoal aqui. A autoestima é uma coisa tão séria que eu vou falar rapidinho para vocês o que aconteceu uma vez.
Uma pessoa, né, que estava como paciente na terapia, né, um analisando que estava lá na terapia com ela, ela veio carregando de estar sempre com uma pessoa negativa durante a vida. E teve um recente período ali, né, que ela começou a viver sozinha, sem essa pessoa negativa. Só que ela já carregou muita baixa autoestima, problema com a autoimagem, e ela já não se enxergava tão bem. E eu lembro que eu pedi para ela fazer um exercício simples para trazer na próxima sessão. Eu falei para ela, ó, pergunta para os seus amigos, os colegas que você tem, as pessoas de trabalho, o que acham de você e traz anotado para mim. Realmente, que se acha você legal, bonita, estilosa, sei lá, o que você quiser perguntar. E eu lembro que quando ela voltou na outra sessão, ela voltou com essas respostas. E na primeira que ela leu para mim, que eu pedi para ela ler, ela já começou a chorar. Porque ela disse para mim que a primeira amiga que ela já perguntou, o que você acha de mim? Eu sou bonita? Não, a pessoa falou, não, sempre achei você legal. Até usei uma vez o lookinho que você estava vestida de referência para ir numa festa, mas eu não te falei. Olha como ela era vista, diferente do que ela estava com uma autoimagem negativa. Então, na verdade, você tem que se rever. É o que a Bia falou aqui agora. Reforce para você mesmo que você não é uma pessoa que tem tanta coisa negativa quanto outras pessoas falam para você, porque você pode ter muita coisa positiva aí e só vem de outras pessoas. A caraminhola das coisas negativas pode vir de outras pessoas, da essência de outras pessoas e principalmente essas que a gente está falando, as pessoas negativas que drenam e faz isso com você. Então, às vezes, um simples retoque do seu jeito de se analisar, o seu autoconhecimento que a gente fala sempre aqui, pode mudar a sua visão quanto a isso. Outro tópico também é o desânimo e a perda da motivação. Esse acontece. Porque você está tentando motivar a pessoa, né, fazer com que ela faça o certo, ajude, e às vezes ela não faz, você esforça e perde a motivação até para você de algumas coisas. É o que você falou aqui, Bia. Às vezes a pessoa perde até a própria vontade de fazer algumas coisas e mexe com a autoimagem, tudo que a gente falou aqui. Isso. Daí como que sobrepujar? Aqui está falando que sobrepujar com músicas positivas, estímulos, livros, pessoas positivas, convive com ter um outro grupo de pessoas diferente, né? Pessoas que conseguem levar você para cima e não para baixo. Sim. É uma forma de você conseguir sobrepujar isso, né? Se você não consegue distância. Por isso que é bom, né? Mantém aquela distância quando já não tem muito o que fazer. Mas um momento ou outro você vai ter que se distanciar, porque não adianta nada você continuar colocando os band-aids nas suas feridas e a outra pessoa vai lá e começa a dar porrada nas suas feridas. Não vai adiantar nada você passar remédio, né, pomada nos seus machucados e o outro vai lá e começa a arranhar e machucar seus machucados. Então, assim, nunca vai sarar, né? Entendeu? Nunca vai sarar. Então, tem um momento que você vai ter que, sim, criar distância, né? Caso a pessoa não melhorar e não mudar. Sim. Tem outro tópico, Bia? Contaminação emocional. Meu pai do céu. A pessoa começa, às vezes, a ser o que ela, né? O que ela ouve. Ela começa a se transformar mesmo naquilo que ela ouve. Sim. E esse contaminação aí, quando a gente fala do emocional... Ela começa a se transformar aquilo que ela vê e que ela tenta ali ajudar, mas nunca consegue. Né? Isso é importante. Ela começa a ter o mesmo humor. Então, uma forma de você fazer isso é fazer uma barreira emocional psicológica naquele momento, mentalizando mesmo uma barreira protetora, simbólica na sua mente, né? E tentar focar em outro lugar, focar em alguma coisa que você gosta, lembrar de uma letra de música edificante, né? E pedra cinza, né? Fingir que você está escutando, mas, né? Na verdade, você já está em outra mente. O corpo só está ali, mas a sua mente já está em outro lugar. Se você consegue fazer isso. Muitas pessoas não conseguem. E quem consegue é um jeito de se proteger, é o que você falou, um escudo, né? É um escudo protetor. Tem mais algum tópico, Bio? Olha só, dificuldade de concentração. Sim. A pessoa pode apresentar dificuldade de concentração quando ela vive um ambiente caótico assim. O clima tenso e as conversas pessimistas dispersam seu foco mental. E fica rodando na sua cabeça tudo que você ouve, tudo que você vivencia com essas pessoas negativas, né? E isso pode realmente prejudicar.
Sim, daí você precisa ter alguma coisa, elaborar alguma rotina, algum espaço para você de silêncio, né, após interações negativas, para restaurar a sua clareza e seu foco. Tá vendo como você tem que retomar algumas Então, rédeas às para vezes eu, voltar? eu fa- faço assim, eu acho que às vezes a distância é a melhor forma, ficar convivendo muito é difícil. Você, como é que você vai ter clareza e foco no meio, o tempo todo a pessoa criando caos, É, problemas, confusão, é. é, te diminuindo? É. Por isso que é importante, né? Se afasta um pouquinho do problema, põe a cabeça no lugar e reveja seus conceitos ali das suas ajudas, né, que você está oferecendo e que você tem que fazer para si mesmo. Uhum. A pessoa também começa a ter uma sensação de impotência, né? Por isso que muitas vezes pessoas que conviveram muito tempo com pessoas assim, né, pessoas negativas, elas têm dificuldade de realizar os projetos de vida dela, até profissionalmente. Ela tem dificuldade, porque a vida inteira ela se sentiu impotente, Sim. porque ela se sente culpada de não conseguir com que a outra pessoa fique feliz. É porque são tentativas e fracassos disso Sim, sempre, né? então ela se sente que ela é culpada pelo o fracasso e o mau humor do outro. Ah, eu sou culpada. O que que eu sou? Eu sou uma bosta, porque a outra pessoa acha que eu sou isso, que eu sou aquilo, e que ela é infeliz, então eu não consigo resolver os problemas dela, então eu sou um lixo. Né? Então ela cria, mesmo que ela se distancia, ela começa depois a ter dificuldade na vida adulta e na vida dela, ela tem aquela sensação de impotência, que ela é incapaz de realizar as coisas dela, pessoais dela. Sim. Porque ela viveu muito tempo num ambiente onde era às vezes não explicitamente, mas indiretamente, um ambiente onde que mostrava que você não é capaz de nada, você é um lixo, você não me ajuda a ser feliz. Como se a felicidade fosse responsabilidade do outro e não cada um tem, para ser feliz, é uma responsabilidade individual. Você quer ser feliz? É uma escolha sua, individual. Você não tem que jogar nas costas da terceira pessoa. A pessoa, assim, pode contribuir com você, sim, mas, assim, a principal escolha é com você. E não jogar toda a sua infelicidade, é culpa do outro. O que, o que tem que ser muito levado em consideração, né? É É, aquele negócio, né, Bia? A matemática já diz: positivo com negativo dá negativo. Então a pessoa vai minar, vai minar, então não dá. Então você sempre tem que pensar em você, porque senão você cai nessa onda aí. Lembrando, né, só para ressaltar, né, Bia, as ajudas, as pessoas que realmente precisam, não é o que a gente está falando aqui, é aquelas pessoas que não querem ser ajudadas ao mesmo tempo que sempre pedem por ajuda, sabe? exatamente. Então isso é complicado, porque mina você de verdade, Mina, vai tirando tudo mina. que você tem até que você Você fique começa até a na mesma duvidar da situação. sua própria sanidade. Você começa a duvidar de si mesma, da sua capacidade. É isso aí. Uhum, Aí mexe com o seu emocional, com tudo, né? E uhum. olha quando não leva alguma coisa patológica. Sim. É um problema que às vezes fica físico, né? Que falamos todos os itens, Bia? Não, tem isolamento social também. Pessoas Oxe. assim que vivem assim, elas também começam a ficar com isolamento social. Elas são isoladas, meio cansaço, né? Afastamento de grupos, às vezes relacionamentos saudáveis. Então a gente tem que escolher conscientemente pessoas leves, otimistas, para conviver e equilibrar seu círculo social. É muito difícil, Paulo. Muitas vezes você precisa de ajuda, viu? Ajuda de quem entende sobre isso. De um profissional da área da saúde que tem experiência e que entende. Porque tem profissional da área da saúde que não entende muito, não. É. Que não entende. Então, se você aí do outro lado da telinha ver que você está passando por algo assim, viu, convivendo com uma pessoa, mais ou menos como a gente está falando aqui, você não está sentindo bem, pô, parece que eu estou sentindo alguma coisa que você está falando, procure um bom profissional da área emocional, que já é um grande começo. Né? Né? Interessante, Bia. Eu acho que a gente falou alguma coisa aqui que eu acho que foi tão importante. Tá vendo? Tudo começando com Maquiavel até a gente chegar nesses tópicos aí de como que é viver com pessoas assim, Sim. que realmente minam de verdade. Ô Bia, só finalizando aqui, né, pra gente falar aqui no finalzinho do programa, a gente gosta quando as pessoas comentam, né?
O que que você diz Sim, para tem essas que pessoas aí? comentar, ver o que que você acha aí. Você concorda com a gente? Maquiavel tá certo? É assim mesmo? Ou não, você discorda, totalmente ao contrário mesmo. A gente tem que ajudar e tem que descer no fundo do poço, ficar lá junto com a pessoa. O que que você acha? É, Entendeu? Sei lá, existem várias opiniões, né? pois é, vai lá nas redes Aham. sociais da MDTV, comenta que a gente vai ler seu comentário aqui e vamos dar E credibilidade para você você. já teve já alguma experiência assim? Você já passou por isso? Foi com quem? Foi com um irmão, vizinho, amigo, pai, mãe, tio, avô? Conta aqui pra gente que a gente está interessado em saber, hein? Pois é. E com certeza gostamos sempre, né? E já trouxemos muitos temas aqui, Bia, que foram dados pelas pessoas que estão aí do outro lado. Sim, A gente viu um né? comentário ou outro, ele fala sobre isso. Opa, é isso que a gente vai abordar lá. Né? É isso que a gente gosta de fazer. Então tá bom, Bia. Acho que chegamos no final do programa e convido você a se despedir do pessoal aí, Bia. Gente, obrigada por vocês assistirem o nosso programa, o carinho de vocês, né? A audiência de vocês. E convido sempre, hein? Vamos pensar? Até a próxima.